E aí, galera, tudo beleza com vocês? Então, hoje a gente vai falar do filme do Vinícius, tá? Eu vou dar uma analisada aqui e mostrar a vocês como é que foi a edição desse vídeo e deixar todo mundo por dentro dessa edição. Filme infantil, geralmente eu gosto de trabalhar com cores, né? Gosto de exaltar mais as cores, gosto de deixá-las vivas. Na verdade, eu tenho trabalhado muito esse aspecto de deixar as cores do filme bem vivas, bem nítidas. Eu já não gosto muito de trabalhar mais aquele filme com um tom mais esmiuçado. Enfim, é questão de gosto. Eu gosto de trabalhar com as cores vivas. E em filme infantil, então, tem que se trabalhar com as cores vivas e num equilíbrio exato, para também não ficar aquele negócio muito pesado, muito sem sentido, ok? A gente começa o filme com a nossa logomarca, né? Eu vou multar aqui para a gente poder conversar melhor. Então, eu dei a preferência de começar esse filme utilizando a imagem do topo do bolo. É uma imagem bonita e bem agradável. Pode ver que as cores aqui elas estão bem equilibradas, né? Como eu tinha falado antes. E para o início de filme, a gente tem que prender a atenção da criança desde o início, né? Então aqui nesse filme, eu busquei, deixa eu aumentar aqui para a gente trabalhar com um pouco mais de folga. Eu busquei aqui no texto do Vinícius, já na entrada, fazer uma animaçãozinha, vocês podem ver, para que prenda já a atenção da criança desde o início, né? Após ter feito esse take fechado, eu geralmente gosto muito de brincar com os takes abertos, porque aí você dá uma dimensão total da ornamentação, tá? A dimensão do que você estava filmando primeiro, que foi aqui, ó, nosso topo de bolo, e toda a ornamentação lá atrás, o conjunto. Como eu disse, as cores vivas e bem equilibradas, né? E em seguida, eu passo para os detalhes da festa. Toda aquela parte dos personalizados, né? Tudo que for detalhe, que foi entregue, a parte que foi feita da mesa, tá? Com todos os detalhes, esses personalizados que ficam aqui em cima da mesa. Eu acho muito importante registrar toda essa parte. Eu gosto justamente de pegar aquela visão que os pais não tiveram tempo de pegar, principalmente sobre a ornamentação. Todo mundo chega, está muito lindo, olha, mas assim, a gente não tem tempo realmente na festa, no decorrer da festa, de estar observando todos esses detalhes. Então, eu gosto de captar todos esses detalhes para que a gente possa estar lembrando depois e revivendo esses momentos, né? E também trazer emoção, né? Do trabalho que foi realizado, da forma como foi realizado, com o carinho que ele foi realizado, merece nosso registro. Aqui no final eu encerrei com a imagem do catavento, que foi justamente uma imagem que era o arranjo da mesa, né? Da mesa dos convidados. E eu achei essa imagem muito bonita, né? Eu fiquei pegando ele até ele parar. Que também poderia ter sido a imagem que eu teria utilizado no início do filme, como eu falei. Eu sempre pego uma imagem, alguma coisa mais macro, para que a gente possa fazer a brincadeira com os nomes, né? Fazer a entrada, tudo bonitinho, tá? Após a parte da decoração, eu encerro aqui com o bolo, né? Ele saindo, fazendo a perspectiva de slide, né? Abrindo a câmera para mostrar todo o contexto. E em seguida a gente passa para o objeto principal da festa, que é o aniversariante, o Vinícius, né? E aqui a música é um pouco mais animada do que a outra, que era um tema de circo. Vou botar aqui para vocês poderem observar, né? Aqui tem um tema, música tema de circo. E aqui tem esta música. Bem mais animada, para dar um dinamismo maior, para fazer uma crescente, evocar mais um sentimento, né? Evocar, de certa forma, o contexto que é o aniversário de um ano, né? Que é uma coisa mais animada, mais corrida, né? A criança exige um certo esforço a mais da gente. Então, assim,
evocar toda essa alegria que o momento traduz. Então aqui a gente tem um catálogo de imagens, né, do Vinícius recebendo os presentes. Vou botar de novo aqui. Do Vinícius recebendo os presentes, os convidados. E em seguida, a gente passa para a parte onde o Vinícius está sendo apresentado à festa, brincando com a mãe, né? Em seguida, com o pai, com os pais e o irmão, com os avós, tá? E aí, para passar da parte interna da festa para a parte externa, eu usei um insert de vídeo que eu tinha feito lá antes, né? Que são os convidados brincando, para que eu possa cortar da cena dele com os avós, que está interna, para essa cena dele externa também brincando. Então a gente faz um insert, né? Que é a imagem que está fora do contexto, mas de certa forma evocando o que vai vir a seguir, que é a parte dele brincando na piscina de bolinhas, tá? Após toda essa parte, que tem a parte da brincadeira, da piscina de bolinhas, brincando com a mãe, com o irmão, a gente veio para a parte aqui do filme onde tem o avô. Estamos na presença de Deus, falando antes este primeiro ano, antes do parabéns. Dê sequência ao filme com os parabéns. E para finalizar o filme, fiz alguns inserts, alguns outros takes. Que é o Vinícius cortando o bolo. Que é o Vinícius cortando o bolo, distribuindo as sacolinhas e, por fim, dando tchau. Teve uma parte engraçada que quando a gente foi fazer esse tchau do final do filme, a gente estava pedindo para ele dar tchau e antes dele dar tchau, ele se virou para a mãe e deu um abraço tão forte que eu digo, não, pode deixar ele abraçando. A gente fez esse registro que ficou muito bonito, né? Agora vamos falar das partes mais técnicas. Um filme infantil, eu gosto muito de trabalhar o jump cut, que é o corte seco, né? É aquele corte mais seco de uma transição para outra, como transição, não botar muita... Mas isso em todos os filmes eu gosto de trabalhar dessa forma, porque não fica cansativo, então você não precisa botar aquele crossfade que já é ultrapassado, já está até deselegante. E esse tipo de corte ele evoca uma coisa mais natural, mais filme, levando você para o ambiente. Porém, na transição de uma parte da história para outra, quando a gente vai mudar drasticamente, por exemplo, né, aqui na entrada, após fazer a apresentação, eu sempre gosto de fazer esse tipo de transição aqui, que é conhecido como transição mate. Mas nesse caso aqui eu não estou usando nenhuma transição de mate, estou usando uma transição de tela, que é uma transição screen, como vocês podem ver. Eu já deixo preparado antes, depois só faço aplicar, para que ela possa fazer essa transição mais suave, mudando uma parte da história para outra. Para a parte da festa com o Vinícius. Ok? Vou fazer mais uma vez. É muito importante. E assim por diante. Cada vez que eu troco da parte da história para a outra, eu faço essa transição
porque você já deixa o espectador preparado. Quando entra essa transição, ele sabe que a história vai dar um salto à frente, vai partir para outra parte da história. Você vai contar um outro detalhe da história. Então, assim, é sempre importante fazer essa junção para que você vá preparando o espectador e não deixe ele cansado. Com relação ao áudio, a gente deu uma trabalhada porque o áudio captado ele ainda estava meio baixinho e não estava dando para ouvir bem, principalmente o áudio onde o avô estava falando. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Então a gente deu uma trabalhadazinha no Fairlight nessa trilha, para ver que a gente aumentou um pouquinho o volume comparado às demais. E aqui nesse caso a gente deu um fade para que a transição ficasse mais suave nesse final. Toda a família e todos presentes e que estão nesta tarde aqui conosco. Então dá uma pausa para começar o próximo. Ou seja, tem esse fadezinho para dar esse ar mais agradável, né, de transição. Agora vamos falar de uma parte importante aqui do vídeo, que foi trabalhar com color grading, né? Esse vídeo ele exigiu um pouco de trabalho de cor, principalmente nessas partes aqui onde tem o parabéns, né? A parte onde o avô tá falando lá, tá lendo a Bíblia. Foi necessário fazer um color grading porque a cena ela estava muito escura ao fundo e estava um pouco, né? Um pouco não, ela está com bastante noise, que é bastante ruído. Então a gente teve que dar uma trabalhada no ruído, na luz, né? E no ruído para que ficasse uma coisa mais agradável. E outras cenas, como estas daqui, deixa eu pegar essa aqui que denota mais. Como essa daqui, em que a cor do filme está bem quente, né? E por mais que eu setasse a câmera no dia, eu não consegui fazer com que ela chegasse numa cor que ficasse equilibrada entre a temperatura quente e frio e agradável, e que não perdesse as outras cores, ou não misturasse as outras cores. Então optei por deixar o mais próximo possível da realidade e trabalhar aqui na pós essa cor. O que acontece é que a posição da cama de bolinha, né, no caso, ele estava bem de frente ao sol, então o sol entrava por trás aqui deles, só que refletia justamente nessa parte aqui da frente, que é amarela. Então juntava o amarelo com o tom meio alaranjado do sol e ficava refletindo aqui neles. Então a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar aqui com a saturação e o rio do amarelo e do laranja, tá? Deixando um pouco mais frio, sem perder as outras cores aqui atrás. Depois, a gente trabalhou aqui a temperatura, no caso, do ambiente. E a gente trabalhou essa parte aqui justamente aqui, tirando um pouquinho dos pretos e dos brancos. E aqui no rio versus rio, onde a gente tirou um pouquinho do amarelo para botar o magenta e deixar o tom da pele bem mais real, bem mais suave. Para vocês terem uma ideia de novo, tá? Aqui e aqui. Uma imagem bem mais agradável, bem mais condizente, não apagou o sentido da tarde, né? Estava no horário da tarde, não estava vindo a luz. Eu não quis deixar muito azul, muito frio, para não denotar a noite, né? Então, assim, a luz continuou, ficou um ambiente, ficou bem agradável. Isso também ficou bem mostrado aqui. Aqui tem um flare, aqui, ó, que entra, né?
que sem a correção, além de deixar bem amarelo, ele some. E eu fiz essa imagem justamente porque antes de fazer a imagem eu tinha feito uns 2 testes e tinha visto esse flare e achei muito bonito, né? Como é uma criança, assim, flare, essas coisas denotam assim, uma coisa mais angelical, mais celeste. Então eu quis deixar o flare, trabalhei, como eu disse antes, a temperatura e as cores, e o flare ficou bem mais visível. O Vinícius ficou com o tom de pele exato, e a gente não perdeu as cores da bolinha, da piscina, tá? Eu achei essa parte do trabalho fantástica, com certeza, dentre as outras que a gente realizou aqui, é uma das partes que faz com que você se sinta gratificado, imaginar uma cena e deixá-la do jeitinho que você imaginou. A gente também trabalhou a parte da estabilização, aqui dentro do DaVinci, porque existem alguns takes como esse aqui do slide que foi feito com o tripé, não foi feito com o slide realmente. Então, assim, é um take de slide que a gente faz com o tripé, para dar essa impressão de que o fundo está parado e apenas a frente aqui está se movendo, tá? E é bem interessante. Então, assim, esse movimento foi bem bacana. Ele precisava de uma estabilização, né? Pode ver aqui o tom de azul ele faz pelas cores. Precisava de uma estabilização para que ele pudesse dar realmente esse movimento mais apurado, mostrar da forma correta. Não que houvesse tremidas, mas que ele pudesse realmente congelar esse fundo para que a gente pudesse fazer isso. Na parte dos créditos eu boto só a parte do... Desculpem. Eu boto só a parte do nome e fim, né? E no material que entrega a família, eu coloco os créditos completos com o nome do aniversariante, a data, o nome dos pais, dos avós, dos irmãos, caso tenha. Mas aqui nesse vídeo que eu vou postar, eu não vou colocar os créditos e vou deixar só o nomezinho. É importante também falar que até esse nomezinho fim, né, a gente faz com base naquele primeiro nome que a gente fez da introdução do filme, né? É a mesma fonte, né? A cor azul, que foi a cor que a gente está usando aqui na linha, para lembrar a cor de preenchimento que a gente usou no nome, e que é a mesma fonte do nome que a gente encerrou o filme. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Já foi um vídeo muito extenso, mas eu acho que vale muito a pena comentar sobre isso e falar como é que foi feita a edição, o que foi pensado, que a gente realizou com muito carinho todas as etapas, e mostrar para vocês que é um trabalho que é realmente meticuloso, que exige que você tenha seja bem detalhista e bem perfeccionista do início ao final do trabalho. Então vou ficando por aqui e até mais. Fui!